Vamos começar a caminhar junto, falando de família. Eu vou pedir para você algo muito importante. Muito importante. Não abra a guarda de jeito nenhum. Nós estamos falando de um assunto muito importante. E nós vamos falar sobre a bênção do Velho Testamento em suas implicações na vida familiar. Amém? Esse mês nós vamos falar sobre famílias abençoadas para abençoar. E nós vamos estudar na luz da Bíblia a teologia da bênção. Somente tendo a palavra de Deus em mãos e aberta aos nossos olhos é que podemos compreender o que realmente abençoar e ser abençoado. Hoje se ouve falar da teologia de prosperidade, né? A primeira base para a nossa compreensão é que a teologia da bênção é totalmente diferente do que chamam de teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade está associada a bens materiais, dinheiro, saúde. Com certeza, bens materiais, dinheiro e saúde pode estar associado às bênçãos de Deus. O problema é não associar provações, dificuldades financeiras e enfermidade como podendo também ser bênção dadas por Deus. Vamos definir o que é bênção. Bênção, de uma maneira geral, é uma expressão proferida oralmente, constituída de um desejo benigno, felicidade, bem-estar para uma pessoa, grupo ou mesmo uma instituição. Eu vou repetir a frase: bênção, de uma maneira geral, é uma expressão proferida oralmente, constituída de um desejo benigno, bom, felicidade, bem-estar para uma pessoa, ou grupo, ou mesmo instituição. A palavra bênção em hebraico é barak, que pode significar louvar, parabenizar ou uma saudação. Bênção no Velho Testamento aparece como termos como bendito, bem-aventurado. Salmo 127:5, nós podemos ver isso. Feliz. Põe o Salmo 127:5, por favor. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Craseado, porta. Vamos então fazer algumas afirmações sobre a bênção no Velho Testamento. Deus, e somente Deus, é a fonte de toda a bênção. Naquele áudio que eu coloquei filho como fonte de bênção. Mas é porque é uma bênção que o Senhor nos dá. Mas toda a fonte de bênção para nossas vidas vem do Senhor. A bênção antecede a queda. O primeiro registro de Deus abençoando está em Gênesis 1:22. Pode colocar, por favor? Quando abençoou os seres marinhos e as aves. E Deus os abençoou dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares e as aves se multipliquem na terra. Primeira bênção. Também, depois dos seres marinhos e aves, Deus abençoou o homem e a mulher. Gênesis 1:28. Gênesis 1:28.
E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus nos abençoou com um propósito. Deus nos abençoou com repete isso comigo. Deus nos abençoou com um propósito. É fato isso. Ele nos sustenta sempre com um propósito. Nesses dois textos, a bênção de Deus se materializou em fecundidade, aplicação à família. Deus está interessado no bem-estar não somente do homem, mas de toda a criação. Reproduzir a espécie, ter filhos, é uma maneira de Deus abençoar. Olha, reproduzir a espécie, ter filhos, é uma maneira de Deus abençoar. Como podemos então aplicar isso na vida familiar? Vamos ver. Criar na família uma cultura de preservação do meio ambiente é uma forma de ser um canal de bênção para os seres viventes. Em termos práticos, como a família pode ser bênção para o meio ambiente? B. A união homem e mulher, e o resultado dessa união, os filhos, são demonstração das bênçãos de Deus. Filho, repete comigo, filho é bênção. É bênção. Filho é bênção. O primeiro casamento foi abençoado por Deus. O casamento é uma bênção de Deus para o homem e mulher. Um dos propósitos do casamento é ter filhos. Ter filhos. Mas tem casal que não tem filho, pastor. O homem é estéril ou a mulher é estéril. Gera filhos espirituais. Você vai amar tanto quanto. É uma saída. Casais nos dias de hoje precisam resgatar esse propósito do casamento, a procriação. Com equilíbrio, nós precisamos, os jovens, né? Os jovens casais, né? Ter o propósito de procriação. Porque a gente observa muito hoje em dia, irmãos, os casais se casam e de princípio não pensam em ter filhos, pensam em reconstruir seus lares e edificar suas casas, às vezes concluir seus estudos, fica preocupado com o emprego que tem, e o filho vai ficando para depois. Um dos propósitos do casamento é ter filhos. Lembrando a você que família é uma instituição do Senhor e casamento é um propósito do Senhor para nossas vidas. Homem e mulher, para ter filhos. Filhos são bênçãos, ou melhor, filhos não são impedimento para crescimento profissional ou entrave para o casal na busca de seus sonhos. Filhos
não são impedimento para crescimento profissional ou entrave para o casamento na busca de seus sonhos. Filhos são bênçãos de Deus. Salmos 127, 4 e 5. Salmos 127, 4 e 5. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles as suas aljavas. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Os filhos, conforme eu disse no áudio, a família unida, com Deus inserido nela, é forte. Conforme eu ministrei aqui no Salmo 112, a família é forte na terra. Mas precisa estar com o Senhor inserido nela. Ao adotar uma criança, casais podem ser abençoados. Ao adotar uma criança, casais podem ser abençoados e também abençoar. Eu vi parece ser nesse período, né, de mês de maio, que um irmão da igreja do pastor Marcelo, do Jardim Serrano, que ministrou, falou sobre a adoção. Não lembro, parece ser nesse período que ela veio e falou daquela adoção com tanto amor e carinho, com tanta luta que teve para conseguir o filho, né? Eu desejo muito que ela esteja bem com ele. E é porque adotou, se é abençoado e está abençoando. Digo, eu sou abençoado para abençoar. Aleluia. Muito bom isso aí. É gostoso isso. Deus sempre abençoa uma família para que seja bênção para outras famílias. Querido, você teve uma promoção, você está ganhando muito dinheiro, você teve um aumento de salário razoável que não estava esperando. Não é para você juntar riqueza também, porque você é próspero sobre a terra, uma promessa do Senhor, mas também para abençoar vidas. É abençoar vidas. Eu louvo a Deus pelo que o Senhor fez comigo nesse período de agosto para cá. Eu fico agradecido a Deus assim pelo que Ele tem feito no meu coração. Eu fico muito feliz. Eu quero que você se sinta feliz quando você granjear um valor que não estava esperando e poder abençoar alguém. Como por exemplo, eu vou dar um exemplo só, como essas chamadas da irmã Juliana, e você poder contribuir com 30, com 50, com 10. É prazeroso isso. Eu creio que você, sendo abençoado, pode fazer isso com alegria na casa do Senhor. Um amigo que está em falta. Então você é uma família abençoada. Nós, diga comigo, nós somos família abençoadas para abençoar alguém. Aleluia. É isso mesmo. Muito bem. Deus Jesus, os crentes, vai passar. Depois de Deus abençoar os seres viventes, as aves dos céus, de abençoar a primeira união conjugal, o relato bíblico dá conta de que Abraão foi abençoado. Gênesis 12, 1 e 2. Gênesis 12, 1 e 2. Depois dele abençoar todos, ele abençoou Abraão.
Ora, o Senhor disse a Abraão ainda, hein? Observe isto. Saia-te da tua tenda, da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E depois que ele abençoou todo, ele fala isso para Abraão. Mais adiante, em Gênesis 22, 16 e 18, Gênesis 22, 16 a 18, Deus novamente abençoou Abraão e toda a sua família. Olha só. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as, diga comigo, todas as nações da terra. Aleluia. Porquanto obedeceste a minha voz. Uma obediência, uma ação de obediência, um equilíbrio de emoção e razão. Ele ouviu a Deus, obedeceu a Deus, e o Senhor retribuiu com a bênção, não só para ele, foi estendida, diga comigo, uma bênção estendida sobre a terra, porque essa bênção está prometida para as nossas vidas, nossas famílias. Quando nós somos então obediente à palavra do Senhor, a bênção vem sobre nós, e essa bênção sobre nós, ela é estendida sobre as nossas gerações, e é muito dinâmico isso da parte de Deus, porque Ele diz que são várias gerações que vai a bênção dele, mas precisa de uma ação minha e sua. Deus, diga comigo, Deus, com a mão no peito, Deus quer, é para você agora, Deus quer me abençoar. Aleluias. Isso é muito para nós. O que nos chama a atenção em Gênesis 22, de 16 a 18, é algo muito interessante. A bênção de Gênesis 22, 16 a 18 teve uma razão, devido ao, eu estava comentando, eu antecipei isso, devido à obediência de Abraão a Deus. Gênesis 22, 16. Vamos repetir o versículo 22, 16? E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, Isaque. Ele levou para ser crucificado. Ele obedeceu à voz do Senhor. Ele obedeceu. Eu estava ouvindo uma palavra hoje, um corte de palavra, na verdade, e o irmão estava testemunhando do chamamento dele. Ele via alguém falar: Deus falou comigo, Deus falou. Ele desejava tanto isso. Então ele percebeu no decorrer da vida dele que para ouvir Deus também precisava falar com Deus. É óbvio. O momento a sós com Deus, se ele for mínimo, você vai ouvir o mínimo de Deus. Se o seu momento a sós com Deus for bastante, você vai ouvir bastante de Deus. Aí ele testemunhou que havia perdido a carteira dele num momento que estava voltando de uma pregação, e ele ficou encabulado. Ele estava saindo para uma viagem. Talvez você já ouviu essa mensagem desse pastor abençoado. Aí ele estava saindo para uma viagem e estava chegando a hora do voo, e ele precisava muito achar a carteira, e ele ligou para onde ele estava jantando e tal, e de repente ele foi falar com Deus.
E Deus falou para ele: olha, quando você saltou lá, ele disse que teve uma visão assim, de quando ele saltou, que ele desceu do carro, saltou, porque quando ele chegou em casa tinha uma chuva torrencial, ele precisou saltar uma enxurrada. Mas diz que aquele vídeo parou no saltar. Como parou no saltar? Ele olhou na calçada, olhou daqui, olhou de lá e não achou a carteira. E ele foi lá onde ele tinha jantado. O irmão que ele tinha jantado na casa dele procurou em todo canto. Não achou. Ele voltou e foi falar com Deus de novo. Deus, o Senhor me deu uma visão, mas parou no alto. Aí Deus falou assim: destampa o bueiro. Destampar o bueiro. Ele foi lá, destampou o bueiro, começou a tirar os galhos. E é uma carteira igual eu tenho, que uma vez eu perdi também. É daquelas compridas que eu colocava o talão de cheque antigamente, sabe? Ele falou: é aquela carteira grande. Diz que estava lá dentro do bueiro, enroscado num galho que ele tirou. Mas Deus falou literalmente: destampa o bueiro. Quanto mais, diga comigo, quanto mais eu falar com Deus, eu ouço mais Deus. Aleluia. É muito bom isso. E eu ainda vou contar essa experiência para você qualquer dia. Eu tenho ouvido Deus, mas pouquinho. Eu fiquei assim ouvindo essa palavra, fiquei com um desejo enorme de ouvir Deus mais, igual Ele também. Eu quero ouvir mais Deus, e eu tenho certeza que eu preciso falar mais com Deus. Muito bem. À luz dessa experiência de Abraão, quais são as aplicações para as famílias hoje? Uma família abençoada por Deus tem o dever de abençoar outras famílias. Como sua família tem abençoado outras famílias? Como nossa família pode abençoar outras famílias? Eu quero dizer para você de princípio que você é uma família abençoada e tem abençoado outras famílias, tá? Eu quero dizer já, enfatizar aqui, a gente não tem recebido ainda, mas eu vou pedir algum vídeo das famílias que nós temos abençoada. Uma delas, que é primordial, que é o Jonatas, é a sua esposa, que está em Buíque, que nós abençoamos todo mês. E ele lá abençoa várias famílias, contribuindo, pregando o evangelho, fazendo células, e está crescendo a igreja lá. É uma forma de abençoar. Mas você pode ter além disso, da sua cooperação no seio da igreja, para as finanças da igreja, você pode contribuir individualmente para com outras famílias, abençoando outras famílias, sendo sensível às necessidades de outras famílias. Eu e você podemos abençoar muitas famílias. Então, como na sua família tem abençoado outras famílias? Como nossa família pode abençoar outras famílias? B, a bênção de Deus é resultado muitas vezes da nossa fidelidade. A fidelidade está presente em sua vida pessoal e em sua família. Quando nós falamos em fidelidade, não é só... É fidelidade para com Deus, o amor ao próximo, fidelidade conjugal, fidelidade nas finanças, essas fidelidades, controle financeiro, fidelidade nas ofertas, na devolução do dízimo. É um contexto geral para o crente, porque se nós fizermos uma coisa bem feita, uma outra mal feita para com Deus, fica um negócio meio estranho, né? O Senhor quer um equilíbrio da nossa parte. Famílias abençoadas, abençoando outras famílias, bem equilibrado. Abraão foi fiel por não negar a Deus seu único filho Isaque. Ser fiel a Deus é dedicar a Ele tudo que temos e somos em família. Tópico 3. Embora toda bênção nasce do coração de Deus, podemos, num certo sentido, abençoar os outros de várias maneiras.
Podemos abençoar através de nossas palavras e desejos. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Gênesis 48, 20. Essa é a forma até hoje dos pais judeus abençoarem seus filhos. Gênesis 48, 20 diz assim: assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel. Nós acabamos de ler, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Uma troca assim de mão. Podemos e devemos, como pais, sempre dizer palavras positivas, de ânimo, de bênção para nossos filhos. Vamos repetir essa frase junto, por favor? Podemos e devemos, como pais, sempre dizer palavras positivas, de ânimo, de bênção para os nossos filhos. Aleluias. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. Gênesis 47, 7. Eu assisti a parte desse filme. É interessante isso, o respeito que Faraó teve pelo pai de José. Um homem de Deus abençoado também adquire respeito pela sua reputação. Repete comigo essa frase que é interessante. Um homem de Deus abençoado adquire respeito pela sua reputação. Irmãos, é interessante isso em todos os campos, em todos os segmentos. Se você é um homem de Deus abençoado, aonde você está, você tem respeito das pessoas, você tem respeito dos seus vizinhos, você tem respeito dos seus companheiros de trabalho. É assim, mesmo que alguns os insultam, mas insulta ao longe, porque de perto eles têm um devido respeito para contigo. E assim foi com Jacó. Faraó então foi abençoado por Jacó. Aqui nesse texto encontramos Jacó abençoando seu filho José. Outras pessoas que não conhecem o mesmo Deus que conhecemos devem ver em relação pais e filhos a marca da bênção paterna filial. Devemos abençoar nossos queridos quando empreendem alguma viagem e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: a nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. Gênesis 24, 60. É um texto melindroso isso. Gênesis 24, 60. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: a nossa irmã, sê tua mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta de seus aborrecedores. Uau! Seus inimigos. É uma bênção forte essa. A bênção de Deus é forte. Uma palavra de bênção pode ser proferida quando o cônjuge sai para o trabalho ou para alguma viagem. O mesmo acontece em relação aos filhos e pais. Quando a Suzana está acordada quando sai, porque eu saio de ponta de pé mesmo para não acordá-la, mas quando ela acorda com algum barulho que eu faço, ela fala: vai com Deus. Eu adoro isso. É muito bom ouvir isso de ti. Vai com Deus. É gostoso, viu? Se você estiver acordado quando o seu esposo, seu cônjuge sair para o trabalho ou para algum lugar, pratica isso, que é muito bom. Vai com Deus. Para os casados, a vida sexual deve ser encarada como uma bênção de Deus. Seja bendito o teu manancial e alegra-te
com a mulher da tua mocidade. Provérbios 5:18. Provérbios 5:18. É o que lemos, não precisa colocar. Sexo no casamento é bênção. Lembre-se que Deus abençoou o primeiro casal, tornando-os fecundos. E aqui em Provérbios 5:18, o sexo, como prazer, é uma manifestação do favor e da bênção de Deus para os casais. Não vale greve de sexo. Se você tem feito isso, você está contra os princípios da palavra de Deus. Você tem que desfrutar do perdão e reconciliação no casamento. Não pode virar bunda com bunda fazendo greve de sexo no casamento. Quando você fizer isso, você está pondo o diabo no meio de vocês e não tem bênção no casamento. Pratica-o. É bênção. Isso é bênção. Com equilíbrio, com temor a Deus. Devemos sempre reconhecer as bênçãos de Deus sobre nós e sobre a nossa família. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Gênesis, que privilégio, hein, irmãos? Fala sério, hein? Deus aparecer, abençoar. Ele tem nos abençoado. Nós não vemos, mas o Espírito dele vive dentro de nós, com as suas ações e permissões, com a sua busca, com o seu momento a só. Quando você fala com o Senhor estará te abençoando no teu canto. E quando a bênção é expandida sobre a sua família, sobre a sua vida, ela também expande sobre a sua família. Amém? Toma posse da vitória em nome de Jesus. Como Deus tem abençoado sua vida? Como Deus tem abençoado sua família? Jacó foi específico em luz, e ali ele foi abençoado. Na sua caminhada com Deus, onde Deus tem lhe abençoado, bem como a sua família. Estamos terminando. Eu me esqueci de trazer o cantor cristão, porque aqui no nosso estudo tem um hino do cantor cristão que eu conheço. Quantas bênçãos, quantas são. E o irmão Gilson, que elaborou esse estudo, colocou isso. Há no cantor cristão um antigo hino que diz em sua estrofe: conta as bênçãos, conta quantas são, recebida da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Bênçãos são para serem lembradas, que temos um Deus que deseja que sejamos felizes, bem-aventurados. Bênçãos são para serem repartidas. Diga comigo: bênçãos é para ser lembradas e contadas. Bênçãos é para serem, abra a mão assim, por favor, igual eu estou, para serem repartidas. Aleluias. Diga: eu e minha casa somos abençoados. Eu desejo que você tenha um álibi para convidar uma família para vir domingo no culto da família, para ouvir falar sobre a bênção sobre a família, e que seja uma família abençoada abençoando outra. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, a consolação dele seja sobre a tua vida e a vida de todos aqueles que adoram o Senhor em toda a terra, de hoje para todos sempre. Que todos dizem amém. Que a paz do Senhor Jesus seja com você sempre.